Algumas histórias curtas do nosso grupo. As histórias a seguir aconteceram entre a primeira e segunda campanha de Dungeons & Dragons. Anão Guerreiro, Alma de Ladino. Era uma vez um jogador, daqueles bem metidos e espertos, que irei chamar pelo nome fictício de Clapper. Ele gostava muito de jogar RPG, principalmente de fantasia medieval, mas o negócio é que, para ele, o importante era estar sempre na vantagem, preferencialmente, sempre na frente de outros jogadores. Quase sempre ele escolhia jogar de mago, ou ladino, principalmente ladino, e tinha como estratégia deixar seus companheiros de grupo irem na linha de frente, enquanto ele ficava mais recuado, em posição segura. Mas bastava aparecer algum item interessante, tesouros, ou alguma oportunidade vantajosa, que ele simplesmente tomava a frente do grupo, em disparada. Isso se repetia com frequência, até que, certa vez, ele resolveu jogar com um anão guerreiro, mas ainda assim, ele sempre continuava a agir como de costume, o que deixava os outros personagens muito aborrecidos. A missão estava em andamento, em uma masmorra, onde tinham que eliminar um golem de ferro, um monstro mecânico controlado por um mago maligno, que estava aterrorizando a região. E então, o grupo se viu diante de uma porta em um corredor, onde uma placa estava escrito tesouro. Naturalmente, o grupo desconfiou que havia algo errado, mas Clapper, apesar dos avisos, não se conteve. Quando o ladino do grupo, o Halfling Anthrax, foi examinar a porta, e, estupidamente, deu um chega pra lá no pobre rapaz, dizendo: "Nem pense você que vai pegar esse tesouro primeiro, deixa que o anão aqui vai na frente." Anthrax protestou: "Mas você não sabe abrir fechaduras que nem eu, que sou um ladino." E Clapper não deu ouvidos, dizendo: "Mestre, eu arrombo a porta, entro lá e cato todo o tesouro que vier pela frente." E assim, ele fez, arrombou a porta, entrando na sala e dando de cara com um golem de ferro, que o amassou impiedosamente. Certa vez, o grupo estava em missão e precisavam viajar até um reino vizinho. E nesse grupo, havia um jogador que tinha feito um elfo ranger, chamado Scott, já que seu personagem anterior havia morrido esmagado por um certo golem de ferro. Sim, o jogador era o Clapper, de novo, mas com um novo personagem, e então, passarei a chamá-lo de Scott. Durante a viagem, o grupo acampou em um bosque, e Scott ficou entediado e resolveu aborrecer o outro companheiro de equipe, que era Tobias, o guerreiro humano. Tobias estava ensaiando seus gritos de guerra, enquanto treinava, Brilhe, Esmeraldina. Disse Tobias em voz alta, erguendo a espada. E Scott ria muito, e perguntou: "Cara, qual é o seu problema? Que coisa mais ridícula, esse seu gritinho. Não tem nada melhor para fazer, não?" E Tobias, furioso, disse, em resposta: "Sim, esmagar o crânio de um elfo metido é engraçado." E atacou Scott, dando-lhe uma senhora surra. O grupo precisou intervir e separou os dois, que depois de muito trabalho, pararam de brigar e após muito tempo, foram descansar e dormir. Quando o grupo dormia, Scott surpreendeu Anthrax, que estava de vigia, pelas costas e deixou o Halfling inconsciente com um golpe. Depois, se aproximou de Tobias, que estava em um saco de dormir e, sem acordá-lo, o amarrou com troncos em cada um dos lados e o prendeu no próprio cavalo dele. Quando Tobias acordou, percebeu que estava preso e amordaçado, e viu o elfo Scott dando um tapa na anca do cavalo e sorrindo, enquanto Tobias se afastava do acampamento. Os outros personagens do grupo foram encontrar Tobias vários dias depois, muito longe, quase na fronteira de um acampamento orc. Em outra ocasião, o grupo estava em outra missão para resgatar alguns prisioneiros importantes, que eram da nobreza do reino. Eles precisavam escalar uma altíssima parede de um castelo inimigo e já estavam bem alto, e na frente do grupo, na verdade, bem acima, estava Anthrax, o Halfling ladino, tentando serrar as barras das grades de uma janela a mais de 130 metros de altura. Ele havia falhado no teste e estava impaciente, e então o elfo Ranger Eldrin, que estava na segunda posição, segurando-se na corda, diz: "Anthrax, essas grades são muito resistentes, então, não vamos perder tempo. Você é pequeno e flexível, esprema-se por entre as barras e passe, que, se você ficar preso, te ajudo a sair." Furioso com a ideia estúpida, Anthrax vira-se muito rápido, esquecendo onde estava, apontando as duas mãos para Eldrin, abaixo e mostrando os dedos do meio, gritando: "Aqui para vocês."
E caiu.